Good morning, everyone. Bom dia a todos, estamos de volta. E agora temos conosco uma sessão, conosco o Graham Stanley, uma pessoa muito especial, diretor da Divisão das Américas do Conselho Britânico. Olá, bom dia do Brasil, Graham. Bom dia, Brasil. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos. Bem-vindos ao último dia do IELT Brasil. Eu acho que todo mundo vai sentir um tanto de saudade. Conhece essa palavra, saudade? A gente vai sentir falta. Graham, é com você. Vou passar a palavra. Mas antes, eu tenho uma rápida instrução aí para o nosso público. Nós estamos ao vivo no Conselho Britânico Brasil, Conselho Britânico Américas e no Ministério da Educação, em todos esses canais. Essa sessão será integralmente traduzida para o português brasileiro no canal do MEC e no Conselho Britânico Brasileiro e no canal do Conselho Britânico Américas vai ser em inglês, ok? Agora a palavra é sua, Graham. Obrigado, Alessandra, mas não sumira. Não some, não. Não vai sumir porque eu vou ver você na discussão, tá bom? Então tá bom. Então, lá todos. Hoje a sessão vai ser. Na verdade, o plano é ter um workshop, uma oficina interativa. Então, eu vou pedir para vocês fazerem coisas durante a apresentação. Se você tiver com algum outro teacher aí do seu lado, você pode ter conversas com eles, né? Pode fazer sozinho ou em pares. Então, a gente vai simular a parte de troca com a Alessandra. Então, só para modelar para vocês que estão aí do outro lado da tela. Se você não tiver com um parceiro ou um colega, você pode colocar seus pensamentos no chat, porque a ideia é fazer tudo isso o mais interativo possível. Hoje é isto aqui, que a Alessandra vai traduzir para o inglês para mim. Então, pessoal, essa é uma oficina interativa. Então, você pode desenhar, ou seja, fazer o seu plano pessoal para o seu desenvolvimento profissional, incluindo a sua autoavaliação a respeito de suas competências pedagógicas para o ensino da língua inglesa. Fantástico, eu acho que a sua tradução foi muito boa, Alessandra. Então, vamos lá. A oficina que estamos realizando hoje, então, ela é baseada em alguns materiais do Teaching for Success, ou seja, o Programa para o Ensino com Sucesso da Língua Inglesa do Conselho Britânico. E se trata a respeito do rendimento e desenvolvimento profissional, ou seja, é sempre uma boa ideia tomar responsabilidade a respeito do seu próprio desenvolvimento profissional. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Vou dar algumas ideias para vocês de como fazer isso, o seu desenvolvimento profissional. Então, eu vou abrir aqui o chat para eu acompanhar quem está aí, quem está interagindo. Então, eu vou manter um olho aqui no chat. Então, por favor, use o chat o máximo possível, porque a gente vai interagir durante a sessão. Como qualquer oficina, é muito importante entender quais são os desfechos de aprendizado, ou seja, o que estamos planejando, onde queremos chegar. Eu não vou ler tudo que está no slide, mas eu só vou salientar alguns pontos importantes, que são: tomar responsabilidade por seu próprio desenvolvimento profissional. Ou seja, como você pode melhor entender suas necessidades profissionais, suas preferências, seus interesses, como professor, para que você entenda o que você precisa desenvolver. Isso é o primeiro passo, o primeiro estágio. E também a oficina de hoje é a percepção da seleção e engajamento de oportunidades de desenvolvimento profissionais apropriadas para ter recursos que te eduquem a respeito da sua prática na sua sala de aula. Ou seja, qual o seu contexto, na sua circunstância, com seus alunos, com os seus contextos de aprendizado e ensino. E como você
pode criar, então, um caminho que vai continuamente te aprimorando profissionalmente, tá? Então, eu vou parar para pensar em algumas declarações a respeito de desenvolvimento profissional. E aí eu vou pedir para que você, no chat, me fale se você concorda ou não, se o que eu vou ler parece verdade ou não. Ou se você tiver algum comentário a respeito da frase, você também pode colocar. E eu vou pedir para a Alessandra comentar também a respeito dessas declarações. A primeira declaração é essa daqui. Eu vou ler em voz alta, caso o pessoal prefira ouvir em vez de ler. Se você preferir ouvir, é só fechar os olhos e ouvir. Mas, se você prefere ler, é só cobrir os ouvidos agora e ler. Ou é só me mutar, tá bom? Então, o desenvolvimento profissional é um processo individual e contínuo de tentar entendermos a nós mesmos, a nossa prática, para que nós possamos nos tornar o melhor professor possível que podemos nos tornar. Isso envolve repensar e questionar práticas em sala de aulas antigas. Isso envolve mudanças de atitude e crenças a respeito do ensino e do aprendizado. Alessandra, o que você acha dessa Yeah, a declaração? lot. Nossa, eu me identifico muito com It's essa hard to frase. understand what E não é tão fácil entender o que é I need, o que é right? minha So necessidade, I can certo? have a perception, for Eu posso example, ter, that I por can exemplo, posso improve ter my uma writing, percepção que eu posso melhorar a minha gramática, writing. suponhamos, quando eu estou Um, escrevendo na minha redação. but you might have a Mas perception, você as pode my ter uma colleague, outra that percepção, quanto o meu colega, que a minha redação maybe está I need to ótima. work on, Talvez eu deveria melhorar I don't know, communication skills. nas minhas habilidades de comunicação, por Isn't exemplo. it? Isso não é fácil, não é? Sim, não é fácil. Parece difícil, mas não precisa ser. Se você abordar isso de maneira profissional, sabendo que isso pode te auxiliar, e fazer isso mais interessante, não necessariamente simples. Se você, como professor, ou qualquer professor, à medida que ele vai tendo mais experiência, ele acaba se acomodando naquelas mesmas atividades que ele sabe que funcionam bem, e aí acabam não experimentando novas coisas. E eu já caí nessa armadilha, tá, no passado. E qual o problema disso, né? Às vezes você fica entediado. Mesmo que a atividade funcione bem, você acaba ficando entediado de fazer a mesma coisa todos os dias, sempre. E outra coisa também, se você não estiver antenado a respeito de mudanças, porque as coisas mudam no nosso meio, né? Você pode acabar ficando desconectado a respeito do que é novo. E te digo, tem muitas atividades novas, muito interessantes, que você pode adicionar ali ao seu kit de ferramentas, de coisas que você pode usar, e que podem ser de muito interesse para você e seus alunos. E a segunda declaração, Just a second. We Alessandra, have some comments on the chat. temos alguns comentários no chat a respeito da primeira declaração. Rafael says he O agrees Rafael that diz que ele que concorda, Martina absolutely yes. Martinez diz We are sim, lifelong como learners. um professor, a gente é aluno a vida Agree, toda. Michael André, as concordo well. completamente. O Yep. Michael também concorda. Todo mundo concorda com a declaração. Que bom. Então não tem nenhuma discussão, não tem nenhum contraponto. Vamos ver então se a segunda declaração tem o contraponto. Vou ler. O desenvolvimento profissional envolve trabalhar sozinho e com outros. Oportunidades para o desenvolvimento profissional pode ocorrer em qualquer lugar, em qualquer tempo. Enquanto você está trabalhando fora do trabalho de maneira formal e informal, incluindo em cursos como este. Qual que é o seu entendimento dessa I declaração, agree as well. Alessandra? Um, Olha, eu concordo também. I've heard quite some times that Eu já ouvi only várias vezes, 30% sabe, que of somente our professional 30% do development nosso desenvolvimento happens profissional in acontece formal num contexto, courses num or cenário so formal. 70% is related 70%, to portanto, está our relacionado aí writing, ao nosso trabalho em experience and si, à nossa practice, experiência, à nossa a prática, lot of very e informal muito também observations em conversas and informais ways e that we could maneiras que a gente effectively pode develop me se professionally. desenvolver profissionalmente, né?
Sim, e é por isso que para os professores, a sala do professor é um lugar tão importante. Se você trabalha numa escola onde tem ali a sala do professor, é muito importante participar ali, porque ali você pode ter uma ideia, além da interação social com os colegas, com outros professores, etc., você ali tem uma ideia do que o pessoal está compartilhando. Frequentemente, o professor volta da aula assim: nossa, aquilo foi super legal, deu tudo certo. E acaba conversando com um colega ali a respeito do que aconteceu, né? E essa é uma maneira muito bacana de conseguir novas ideias, como um professor We mesmo. have more comments here in the Sim, chat. olha só, tem mais comentários agora aqui no chat, Marina Graham. mentions we have Marina to está mencionando adapt aqui: to the precisamos fast changes adaptar that a happen mudanças all around rápidas que the acontecem world. todo o For tempo. Por example, exemplo, what? tecnologia. Oh, Katja is mentioning that we A need Kátia está to mencionando que a gente strategic precisa plan de um plano for estratégico our own professional development. This para is o nosso interesting. desenvolvimento profissional. Bem interessante esse Nelly comentário. mentions that Nele attitude is fala: a everything atitude é in the learning tudo process. no And it's processo de interesting to me the aprendizado. fact that E para mim é muito legal o fato de, Agnes mentions, I am ela not a menciona, teacher since the eu beginning não of sou my mais professional career, professora but desde I'm o a começo da minha specialist. carreira, mas eu sou uma Who especialista. else? Deixa eu ver o que Marina mais que tem de mentions comentário. A regarding this Marina statement fala specifically. a respeito We dessa have declaração to think especificamente. Ela disse: what has precisamos worked and pensar what no has que not worked, funcionou e depending o on que não the funcionou. on the Tudo isso student's depende context muito and the dos interests. alunos, do contexto, dos And interesses. yeah, people are agreeing. E The sim, as other pessoas comment, estão by the concordando way, aqui. quite interesting. Tem um It's outro comentário interessante aqui. it's 1% of Somente inspiration 1% de and inspiração 99% of e perspiration. 99% Wow. de transpiração. That's a comment, isn't it? Essa é uma frase It famosa, can né? be a lot of hard work, Olha, but realmente é it um takes trabalho time and árduo hard work e demora as a teacher tempo, to muito tempo e trabalho para o progression professor se professionally. desenvolver I think the trick is profissionalmente. Eu acho que to make it o enjoyable. truque And aí this é is como aproveitar essa something jornada. that E essa é a ideia teachers que está within na a tela ali, fazer as coisas sozinho, com colegas, professionally need pensar a to respeito continue to do seu formally develop desenvolvimento de carreira, não somente quando você está positive reception. formalmente numa This is conferência ou num which is going to webinário, come over mas time, algo que você confidence tem em building, mente todo o tempo. to Isso vai te receiving abrindo a receber kind of ideas to develop ideias professionally para se as well desenvolver as profissionalmente em outros aspectos da vida as you go também, né? through. Tem The uma outra best declaração can aqui, take vou ler. place in a O variety of ways. desenvolvimento profissional We're pode trying ocorrer to de teach diferentes yourself maneiras. Exemplo, from tentar resolver work, problemas no seu trying to trabalho, implement tentar ideas, experimentar novas having ideias e experience, refletir a respeito da reading about experiência, new ideas, ler a respeito de novas discussing and ideias, collaboration with other conversas teachers, e taking colaborações com courses, outros taking part professores, in projects. fazer cursos e também participar de projetos. I think I'm going to totally agree. I learn Olha, eu from you, concordo my colleague. completamente. Eu aprendo muito com você, que é meu colega, eu aprendo And todo o tempo. Marina E mentions a here, I Marina learn menciona aqui no from my chat, ela professors, diz: eu witness aprendo sempre peers, com and colegas, com above all, professores e through alunos. the E British olha que doce, Council. ela diz Yes. também com o Conselho Katja Britânico. Ó. also mentions A that Kátia também people, diz aqui: os seres humanos gostam de. her comment is on the O other side. comentário a She respeito do outro mentions that ponto, né? Ela people diz like que o ser to humano live gosta de in their viver comfort zone. na sua zona de Interesting, right? conforto. And Interessante esse Ana comentário, Claudia Kátia. mentions that A we Ana live, Cláudia learn, and menciona: teach. vivemos, And aprendemos e this is an ensinamos. endless E process. esse é um processo sem fim. Important to take an opportunity to É importante tomar oportunidades para Patricia continuar a brings up trabalhar. a comment A Patrícia traz um comentário aqui age relacionado à literacy. idade. She's Olha que saying that interessante. Ela diz, edadismo, as we say in Brazil, like como de, basically a gente, no Brasil, a gente tem essa ideia de the older the people get, que quanto mais velha a pessoa fica, less they are able to work, and she menos elas mentions conseguem that trabalhar. maybe E it ela should be the menciona que opposite. talvez deveria ser The exatamente o people oposto, não é? Porque as pessoas que têm the more you mais live, the more experience you idade, have, mais and the more experiência, viveram mais, e isso context significa you que elas have têm um contexto mais to rico adapt to more para se learning adaptar experience. This e is ter mais interesting. experiências de aprendizado. Eu achei It's really interessante esse interesting. I comentário. agree Sim, eu with that também achei. and what E what esse Anna said. e também o que foi falado Developing anteriormente a students, respeito we de shouldn't aprender com os alunos também. shouldn't feel that Você não deve sentir our que. Eu our sei que a experience maioria dos professores já pensam is assim: learning
mas essa ideia de estar aberto de aprender com os seus alunos. Isso é muito interessante, não somente pelas palavras que eles trazem na sala de aula, mas também reações deles. Muito do que você entende muito do que você faz na sala de aula a partir das reações. E também perguntando, olha, gostaram? Gostariam de fazer mais disso? Gostariam de fazer outra coisa? Por quê? Como foi mencionado anteriormente, quanto mais você aproveita o que acontece na sala de aula, e mais o aluno também aproveita, e mais vai ser prazeroso toda essa jornada. Última declaração, a Alessandra, vou ler. Uma parte importante do processo de desenvolvimento profissional é se tornar consciente ou notar o que você faz em sala de aula. Sem esse notar, essa consciência, é muito difícil de fazer qualquer tipo de mudança. Fantástico, mas como é que a gente nota o que acontece na nossa sala de aula? Se nós somos parte dela? Nossa, essa é uma boa pergunta. Você pode fazer de diferentes maneiras. Uma, você separa um tempo para a aula em si, na aula, para realmente fazer perguntas diretas aos alunos, o que eles pensam, mas também existe muita informação e você vai se surpreender, apesar dos alunos, dos professores estarem muito ocupados, estão sempre cheios de coisas para fazer, pensando no dia seguinte, né? Tentando avaliar o progresso dos alunos, etc. Você também recebe muita informação do aluno a partir de sua linguagem corporal, de seu comportamento, a respeito das suas ações. Tudo isso você consegue perceber se existe ali uma ação ou tédio, alguma atividade. Então, você consegue capturar várias informações. E aí, eu acho que é isso que é a mensagem dessa declaração. Olha, tem um comentário aqui. Na verdade, eu vou voltar a esse ponto aí, tá? Aquele ponto anterior. Tem um comentário interessante aqui do Nicolas. E meu entendimento aqui é que ele é professor de inglês particular, porque ele falou agora há pouco que ele ainda está fazendo o curso de graduação. E ele faz uma pergunta aqui. Vocês podem elaborar um pouco mais a respeito de trabalho colaborativo com outros professores? Sim, eu acho que essa é uma pergunta interessante, Lucas. Obrigado. Olha, como professor, a gente tem uma tendência aí de entrar na escola, entrar na sala de aula, fechar a porta e estamos sozinhos ali com os alunos dando aula. Isso pode ser, olha, é interessante ter essa percepção que você tem ali um ambiente fechado, ou seja, um espaço onde os alunos podem ser encorajados a participar e tomar riscos. Aprender uma língua, aprender a falar uma língua, pode ser uma situação desconfortável para muita gente, ou seja, elas não se sentem muito confortáveis em tentar aprender uma língua. Então, ter aquele espaço separado ali dentro da sala de aula faz a coisa funcionar muitas vezes. E a construção dessa comunidade e o suporte da comunidade, onde os alunos podem falar ou serem um pouco mais vulneráveis, ou seja, eles conseguem se colocarem de maneira mais vulnerável ali dentro do que no mundo lá fora, cruel. É esse o papel da sala de aula também, né? Agora, se você não permite essa colaboração com outros professores dentro da escola, eu tenho um sentimento muito forte a respeito disso, tá? Minha opinião forte. Eu acho que você está perdendo parte da experiência educacional. E tem uma razão pela qual professores não estão somente sozinhos na sala de aula. Ou seja, a gente também trabalha juntos com outros professores em outras salas, com a sala dos professores, etc. Existe ali um clima, um ambiente da escola. E não importa se você está numa escola de idiomas, uma escola pública ou privada, uma escola grande ou pequena, o que é importante é compartilhar conhecimento, experiências, ideias com outros colegas, porque isso te leva além. Isso significa que você pode
Daqui a pouco, na verdade, a gente vai falar mais disso, mas isso significa que você consegue observar uns aos outros. Existe observação de pares também. Se for adequado e o tempo estiver adequado, você consegue organizar ali, planejar a observação de pares. Ali você consegue ver problemas e ajudar. Ou você pode observar um professor que você sabe que ele faz muito bem, e você pode aprender a partir dessa observação do colega. Essa é uma dica e uma oportunidade muito valiosa para o seu desenvolvimento profissional. Isso é observação de par e aprender um com o outro. Mas é difícil para o professor permitir observação. A gente fica nervoso quando a gente tem um par em sala de aula ou um coordenador observando ali a nossa aula, indo assistir a nossa aula. Mas a gente pode superar isso, e eu acho que é muito importante, porque há tanto que se pode aprender a partir de assistir a aula de um outro. Mesma coisa com aulas com vídeo. Se você tem permissão, ou seja, permissão, num cenário que você não precisa de nem permissão dos alunos, né? Se você puder se filmar, você vai ver muito, você vai aprender muito vendo você dando aula, ou vendo outros professores dando aula. Isso é uma coisa que é pouco comum. A gente normalmente não tem essa oportunidade de observar e assistir a aula de outros professores. É uma coisa muito especial. E a coisa mais valiosa em termos de oportunidade de desenvolvimento que eu já tive na minha vida como professor foi justamente assistir a mim mesma, me gravar. Eu me gravei em vídeo, me gravei vendo as aulas. Isso foi bem distinto. Eu lembro o antes e o depois. As mudanças mais dramáticas e valiosas foram justamente em me assistir e assistir, observar outros professores ensinando. Você, nesse contexto, você consegue ver a variedades e técnicas, coisas que funcionam bem, que não funcionam tão bem. Então, eu recomendo muito. Alessandra, acho que a gente pode passar para o próximo ponto agora. Você falou alguns dos comentários, eu acho que agora se a gente ficar nos comentários, a gente não vai conseguir ficar dentro do tempo. Tem mais algum comentário que você queira salientar? Eu acho que você cobriu tudo bem, Graham, com relação a isso, com esse último menção aí. Então tá bom. Então, um último ponto a respeito disso, tá? E depois a gente vai falar a gente vai passar para outro assunto. Aqui a gente tem o processo que vale a pena lembrar para o nosso desenvolvimento profissional. É o que a gente falou antes. Se houver algum lugar específico onde você pode começar, porque é um círculo, né? Então você pode começar de algum lugar em particular. Por exemplo, notar e ver as coisas familiares de diferentes, ou seja, o que está acontecendo na sua sala de aula enquanto você ensina? Notar as coisas já familiares, a partir do quê? Reações, comportamento dos alunos. Isso importa muito. Entender também que existem novas maneiras de ver as coisas. Com essas observações, e você pensa, existe alguma coisa que eu posso fazer diferente? Tentar entender os novos aprendizados e implicações do ensino no seu próprio contexto. O que significa isso? Pegar essa informação e aplicar uma nova ideia na sua prática e refletir o que você fez e mudou, e depois você volta para no aspecto de notar. Porque se você fizer qualquer mudança na sua sala de aula, esteja aberto. Perceba, será que melhorou ou não melhorou? Eu melhorei para melhor? Os alunos estão reagindo de maneira melhor, etc. Então, esse é o círculo aí do processo de desenvolvimento profissional. Certo. Agora, eu ia fazer isso aqui, pedir para vocês responderem essas perguntas, mas eu vou pular, porque eu acho que a gente não vai ter tempo. Mas, pessoal, aqui tem algumas perguntas bem interessantes que eu posso pedir para os participantes que estão nos acompanhando hoje para escolherem uma. Escolhe uma e escreve uma resposta no chat, tá? São perguntas de reflexão, como qual foram pontos de viradas na sua carreira? Quem te influenciou quanto professor, né? Que cursos você fez que foram importantes? Tem algum livro ou algum outro recurso que te influenciou? E que tipos e quais outras experiências te deram suporte no seu desenvolvimento profissional? Pessoal, só colocar a pergunta ali no chat e aí a gente pode pescar alguns comentários e elaborar um pouco mais. Mas eu vou passar já para o próximo slide.
Então, tá aí, o entendimento do desenvolvimento profissional. Aqui temos 3 declarações a respeito do desenvolvimento profissional de pessoas, instrutores de professores, né? E no chat, eu gostaria que você me falasse qual dessas 3 declarações vocês se identificam mais, ou seja, que são mais importantes, que falam com você de maneira mais direta, te atingem de maneira direta. Alessandra, vou pedir para você ler e você me dizer qual o mais importante para você. Enquanto isso, eu vou dizer, eu particularmente gosto do B. Esse negócio de aprender com os outros, na minha opinião, por exemplo, de cursos de capacitação, conferências. Eu sou viciado em conferências, tá? Eu amo conferências, congressos, conhecer pessoas. E não é só a respeito das informações das conferências, é de todas as pessoas que você conhece ali nos intervalos dos congressos e conferências presenciais. E também publicações. Eu tento me manter atualizado a respeito do que está sendo dito a respeito do ensino, do aprendizado. E você, Alessandra? Deixa eu ver. A. Você tem dentro da rotina de ensino as principais ferramentas para o progresso pessoal, sua própria experiência, suas reflexões, suas interações com os professores e a instituição. O desenvolvimento do professor acontece quando professores, trabalhando de maneira individual ou em grupo, conscientemente tomam proveito de tais recursos para progredir o seu próprio aprendizado profissional. Esse é o A. B. Podemos aprender com outros, por exemplo, em cursos de capacitação, conferências e publicações novas e velhas. Contudo, a ideia de que a gente deve ir lá achar ideias com outras pessoas e aplicar no seu próprio contexto é somente parte da história. Para dar suporte ao seu próprio desenvolvimento, precisamos de uma maneira de trabalhar que nos encoraja a olhar a nós mesmos de mais perto e ver o que encontramos. E o C, o aprendizado não necessariamente interrompe quando você sai de sua graduação. Aprender toda a vida significa isso, é um processo que inclui a prática reflexiva e dura toda a vida. Pessoal, acho isso muito interessante. Eu, particularmente, gosto mais do C, dessa última. Só de falar de uma situação engraçada, eu terminei o meu segundo mestrado e eu estava grávida, gravidésima, estava prestes a dar à luz. Vocês não estavam grávida por causa do mestrado, não, né? Não, 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 não. Foi uma situação meio desesperadora, porque eu estava gravidésima e eles falaram, olha, se você não aprendeu nada até agora, você pode, por favor, desistir? Eu falei, não, desculpa. Eu, eu tenho uma aqui, a Kátia. A, a Kátia aqui de Pernambuco falou a respeito de projetos conjuntos em parceria. Eu achei essa situação bem saudável, essa que ela compartilha, de trabalho colaborativo. Sim, e tem comentários também vindo aqui da Paraíba, onde os professores também se juntam. Tem mais um aqui, Nicole Machado. Para mim, o ponto de virada, ela diz, quando ela conseguiu feedback da coordenação. Isso ajudou tanto porque ela conseguiu observar, que ela conseguiu assistir a aula. Gente, não precisa ter medo de observação, assistir a aula de um do outro, é algo para realmente se aprender um com o outro. Vamos continuar? Agora a gente vai olhar um estudo de caso para refletir, pessoal. Isso aqui é uma professora na China. O nome dela é Jenny. E um aspecto do desenvolvimento profissional é que você precisa estar disponível para mudança. Você tem que estar aberto à mudança e pronto para ver oportunidades para desenvolvimento, seja lá como elas ocorrem.
E vamos olhar essa história da Jenny para demonstrar isso, como isso acontece, tá? Aqui a gente tem uma professora real dando uma declaração real, tá? Ela é professora de ensino primário na China e ela vai falar que ela aprendeu através das mudanças que ela fez. Não somente depois de tomar o curso, mas se relacionando com o curso e tentando aí tentando entender o contexto o seu contexto de sala de aula. Então, não é só curso e aprender teoricamente, é tentar aplicar aquilo que você aprendeu na sua sala de aula. Então, eu vou tentar responder perguntas também ao mesmo tempo, tá bem, Alessandra? Então, vamos lá. Um tópico que eu achei interessante no curso é condições para aprendizado da criança. Antes de fazer esse curso, eu achava que a China não tinha um bom ambiente para as crianças aprenderem inglês, porque a língua diária aqui é o chinês. Então, as crianças não têm alguma por que aprender inglês. Eu acho que o professor brasileiro também sente isso, né? Olha, eu não preciso usar inglês com amigo, com famílias, nem em escola eu uso inglês. São muitas poucas palavras ou frases. A Michelle, minha melhor aluna, ela estava no sexto ano e ela não se comunicava comigo em inglês. Então, eu firmemente acreditava que as crianças não tinham como aprender uma língua estrangeira sem um ambiente adequado, certo? Pessoal, eu acho que esse tipo de testemunho é muito comum. A gente ouve isso de professores e alunos. Olha, para aprender um idioma, você precisa ir lá num país estrangeiro, ali onde a língua é local. Na sala de aula não dá, precisa ir morar em outro país. Então, é isso, é o que a Jenny está falando é do ambiente. Então, a primeira pergunta para você, Alessandra, é: qual a ideia que Jenny focou no curso de professor? Acho que ela pensou nas condições, né, de aprendizado. Mas eu acho que aqui no testemunho dela, a gente vê que ela foca muito no problema. Você não acha? Sim, você está completamente certa. O tópico que ela achou interessante no curso são as condições de aprendizado, ou seja, o que precisa estar posto, colocado para uma criança aprender uma língua. Quais são as condições? Qual é o ambiente? E ela estava refletindo a respeito de sua própria experiência e pensando na sua situação em sua sala de aula, pensando, olha, eu estou vendo ali que as crianças que estão aprendendo comigo não estão aprendendo tanto que eu gostaria que elas estivessem aprendendo. E provavelmente é porque não existe um ambiente de língua inglesa. Então, o que ela percebeu é o que responde à pergunta. Então, a parte 2 agora da história da Jenny, a mesma professora e seu testemunho. Ela diz: depois que aprendi, eu mudei de ideia. Eu descobri que existem países e situações com diferentes condições que impactam o aprendizado das crianças. Talvez na China existe menos exposição e tempo para o inglês, mas eu não posso dizer que não dá para aprender inglês na China, porque muita criança aprende inglês de maneira exitosa aqui. Se os professores acham que a situação não é boa para o aprendizado, então o professor tem a responsabilidade de mudar isso. Eles podem criar as condições adequadas na sala de aula. Esse é o nosso trabalho. A ideia foi significante para mim, porque me deu confiança na minha carreira e me encorajou a ver o que que eu podia fazer para criar um bom ambiente para aprendizado. Então, Alessandra, a pergunta é para você. O que que você entende do desenvolvimento da Jenny como resultado desse curso? O que que ela desenvolve? Eu acho que ela vê qual parte desse problema que ela podia ter algum tipo de controle, perdão. Bem interessante essa história. Sim, e foi assim. Ela pensou, apesar do que eu aprendi ali das condições que são necessárias para aprender o inglês, eu posso fazer alguma coisa, eu posso mudar alguma coisa na minha sala de aula para fazer essas condições mais apropriadas, melhores, para encorajar o aprendizado do idioma. Foi isso que ela decidiu ali. E a parte 3, parte final da história da Jenny, ela diz: então, depois do curso, eu voltei determinada a melhorar o ambiente de aprendizado. Olha, não foi fácil, mas agora eu uso mais inglês na sala de aula.
Eu faço mais atividades orais, onde as crianças precisam falar. Eu trago estrangeiros para a sala de aula, para as crianças conversarem. No último verão, eu sugeri uma saída de verão ali, um acampamento de inglês. Teve muito sucesso. Então, fazendo esse tipo de coisa para meus alunos, aumentou minha autoconfiança. Eu percebo que eu posso realmente fazer uma diferença e me sentir mais em controle da situação. Uma amiga me disse que inclusive notou que a minha autoconfiança melhorou. Então veja, como que a Jenny aplicou o seu entendimento aí? Sim, ela criou a condição. Ela fez o melhor que ela pôde. E isso me lembra aquele vídeo que a gente assistiu agora há pouco, antes da gente começar essa sessão. Era um professor de Salvador que fez Teaching for Success, ele fez o curso, e o que que ele percebeu? Que ele podia usar mais, que ele podia fazer mais. E criar um ambiente que forçasse a criança a precisar falar inglês, como posso ir beber água? Posso ir no banheiro? Para conseguir isso, precisava perguntar em inglês. Sim, fantástico. Vamos continuar. Então, agora, a ideia, pessoal, é agora a ideia é saber de vocês, se vocês se identificaram com alguma coisa da história da Jenny. Teve alguma coisa que mudou para vocês? Por exemplo, um professor que fez um curso, alguma coisa assim. Eu queria entender se tem alguém aí que consegue identificar um processo que levou a uma mudança profissional, a uma mudança positiva em sala de aula e seu desenvolvimento profissional. Tem mais algum comentário, alguma pergunta no chat? Tem tantas. Na verdade, tem um comentário aqui da Marina. Ela diz: é importante que o professor tenha consciência a respeito de suas próprias crenças e entender como isso pode ser limitante. Olha que interessante, a Nelly menciona que talvez a Jenny conseguiu recursos para fazer eventos também, né? Então, para criar esse ambiente, esse ambiente de boas-vindas, um ambiente mais divertido. Alessandra, antes da gente passar para o próximo ponto, quanto tempo a gente tem? Pula algumas partes? Como é que a gente faz? Está sendo gravado. E se alguém não puder ficar conosco, depois a pessoa volta. Mas eu acho que a gente pode esticar mais meia hora. Podemos ficar mais meia hora juntos? Por mim, tudo bem. Se puder, vamos ficar então mais meia hora juntos. Porque tem alguns pontos interessantes ali que valem mais importante em detalhes, incluindo esses pontos aqui. Vamos olhar algumas ferramentas de desenvolvimento profissional. Então, não é só ir para um webinar ou numa capacitação presencial. Há muitas coisas que você pode fazer, e a gente já falou de algumas, né? Então, eu quero que você, Alessandra, me fale se é o parágrafo A ou B, tá? Eu vou ler e você me fala. Esse aqui é o número 1, e no chat você responde, tá? Vamos falar de pesquisa, de ação, diário de ensino, ou seja, depois de cada aula você faz anotações a respeito de você, do seu aprendizado, dos seus professores da língua inglesa, ou seja, lista objetivos. Isso seria Teaching Diary? Sim, o jornal diário de professor. A sala do professor tem muito recurso, ideias que você pode pegar emprestada e você pode compartilhar ideias e experiências. Seria a conferência B, colaborando com colegas. Eu diria a B, colaboração com colegas. Muito bom. É o que eu falei antes, né, a respeito da importância da sala de aula, a sala do professor. Você pode ajudar com esse clima, né? 3, isso aqui é bom se você não quer alguém observando a sua aula, mas se é difícil achar tempo para alguém ali
observar, e o professor fala com o colega, né? E descreve algumas áreas que quer melhorar. Por exemplo, como dar instruções. E daí, depois da lição, faz a aula sem observador, e depois da aula, dois colegas dão feedback a respeito de elementos pontuais pedidos antes da observação. Pera, não sei se isso é observação de par ou observação cega. Não, isso aqui é uma observação cega. Eu vou te falar por que é uma observação cega. Porque é algo que você não precisa te observar a sua aula de maneira integral. Às vezes, é uma observação não observada. Ou seja, é uma coisa curiosa, porque normalmente você pensa que uma observação é quando está ali observando ou assistindo a sua aula. Mas se a pessoa é uma observação cega, o que você diz para a pessoa é, quando você tem alguém assistindo a aula, você fala com a pessoa antes, a pessoa que vai te observar, né? Você fala o que você vai fazer, não é assim? Então, você tem ali um momento de pré-observação, onde você conversa com a pessoa e a pessoa até já te dando algumas ideias e pontos para pensar. E daí, você faz a observação cega. Mas o que acontece é, você dá a aula e você pensa a respeito do que você conversou, quando você falou com o seu colega a respeito da observação. E aí, depois assim que acabar, você volta para o seu colega e você fala, olha, é isso que acontece quando eu imaginei, né? Porque eu tentei experimentar uma coisa nova. Você fala para a pessoa, para o seu colega, e o colega te dá sugestões. E você fala, olha, isso aqui não foi tão bom. Você descreve o que aconteceu. E aí o seu colega te dá, a partir dessas informações, o feedback. Porque é útil isso, porque normalmente a gente pensa em profundidade naquilo que você vai fazer. Então, é uma oportunidade para você focar em uma aula específica ou um grupo específico de alunos e pedir conselho do colega, mesmo que a pessoa não esteja fisicamente ali observando o que está acontecendo. E ajuda, se for difícil, talvez você esteja. Às vezes você dá aula no mesmo horário que o outro que você gostaria de observar, então não dá para um observar o outro, né? Então, experimente fazer isso na sala dos professores, conversar de maneira profunda a respeito de coisas que aconteceram. Próximo, planejar uma aula com outro professor, decidir quem vai ensinar qual parte. Isso é uma ótima maneira de aprender diferentes maneiras de ensinar com o outro. Desculpe, eu estava olhando o chat. Você não está prestando atenção, Alessandra? Não, brincadeira. Me fala a resposta, por favor. É ensinar em equipe, ou seja, com outro professor. É uma coisa bem interessante, é uma coisa fora do comum, mas se você tiver a oportunidade de experimentar, eu recomendo. Próximo, escolha um tópico que te interesse, faça pesquisa, planeje aquilo que você vai falar com seus colegas e dê aos professores ideias para atividades a serem usadas em salas de aula. Nossa, amei esse. Eu acho que é o B, Community of Practice, ou seja, comunidade de prática. Não, é o A, dar um workshop, dar uma oficina. Uma comunidade de prática se relaciona assim a isso, mas esse aqui é mais capcioso. A comunidade de prática é fazer isso, mas continuamente. Isso aqui é só um recorte. É uma oficina onde você escolhe uma coisa que você tem interesse, você faz a pesquisa, planeja, e depois você dá ideias para os professores de como usar aquilo em sala de aula. Então, é uma oficina curtinha. Vamos no número 6, vamos ver se você melhora a sua pontuação no 6. Você pode se encontrar pessoalmente ou na internet e trocar dicas, recursos, comparar experiências e trabalhar em projetos juntos. A comunidade pode ser 2 pessoas ou quantas pessoas você quiser. Agora é comunidade de prática. Sim, a palavra comunidade está na resposta e está no texto. Isso sim é comunidade de prática. Eu sei que você é muito fã de comunidade de prática, eu também sou. Último, leia a respeito da sua profissão em jornais, livros, artigos e blogs. Ah, esse ficou fácil, esse é leitura, é o A. Exato. Então, no chat, se você quiser nos contar aí quais dessas práticas, qual
e o que a gente falou aqui que você achou mais interessante para colocar em prática. E se você tiver a oportunidade aí, me conta. E qual que você ainda não fez, mas você está pensando em experimentar? Escreve no chat ali para a gente poder entender aí quais são as respostas de vocês. Actually, there's a few more, but I'm not going to go over them. I'm going to move on. Tem mais, mas eu vou pular, tá? So once you have Então, uma vez que você já decided what you want to develop, decidiu o que você quer desenvolver, o que você quer trabalhar, good idea é uma boa ideia escrever um plano what you want to do. para aquilo que você queira fazer. Então, antes de fazer qualquer atividade de desenvolvimento profissional, acho que alguém falou isso no chat, que você tem como estruturar. Eu não lembro alguém falou disso, mas a gente mencionou isso, né? Acho que foi a Alessandra, essa é uma boa ideia, né? Essa ideia de fazer as coisas, de ter um planejamento. Não, olha, não precisa ser longo. Isso aqui é um exemplo de um professor. E agora, Alessandra, o que eu quero que você me fale é o que você acha. Está bem detalhado? Eu acho que as decisões desse professor são boas? Ou poderiam ser diferentes, ou poderiam ser melhores? Esse professor aqui achou que tinha que desenvolver motivação, que é chave para aprender uma língua, né? E o foco aqui dessa professora, a especialização, é a diferença entre motivação intrínseca e externa. Ou seja, quando alguém está motivado internamente porque ele quer fazer alguma coisa, essa é a motivação intrínseca ou extrínseca, ou seja, externa. Eu vou te dizer, por exemplo, um resultado que precisa para poder ser aceito numa universidade. Tá aí uma razão para eu preciso passar nessa prova, então eu preciso de inglês. Então isso é uma motivação externa, né? Extrínseca. Então, essa é a ideia. Frequentemente a gente vê os alunos desinteressados nas aulas, então eles só querem passar no teste. Então, eles só têm aquele interesse extrínseco, externo. E a gente vê também o professor pensando de maneira certa até, né? Que o aluno vai aprender mais se ele tiver uma motivação interna, intrínseca, em vez de somente externa. Tudo bem querer um bom resultado numa prova, num teste, todo mundo precisa de qualificação, de resultados, certificados, mas olha, não é suficiente simplesmente fazer isso, né? Não é uma experiência agradável se você só tem uma motivação externa, né, para aprender alguma coisa. Então, o plano é pesquisar o assunto, lendo e discutindo com colegas e tentar receber feedback para ver o que dá para provar. Ou seja, um período aí acadêmico é suficiente para ter o desempenho desejado. O que você acha desse planejamento, Alessandra? Falta detalhes? Há outras coisas que o professor pode fazer? Para mim, eu acho que falta um prazo. Onde eu começo e quando eu termino, porque daí eu posso ver se o plano funciona, sabe? Eu concordo com você. Eu acho que simplesmente estabelecer um bimestre ou um trimestre não é o suficiente, né? Um período de tempo. Eu acho que é preciso gastar mais tempo se há mais oportunidades para aprender mais e menos se já aprenderam o suficiente. Na verdade, eu não sei. Eu concordo com você. Precisa de um período de tempo específico. Vamos ver o segundo plano. O Michel diz que é um excelente planejador e que bom que você gostou desse planejamento, Michel. A próxima esse professor decidiu olhar as atividades de fala. Então, a ideia é como incorporar mais atividades de fala, de comunicação oral, para melhorar as habilidades dos meus alunos, porque meus alunos têm muita dificuldade na fala. Então, a gente foca mais em leitura e tarefas de escritas de redação. Eu queria achar maneiras de trazer mais oportunidades de se falar em sala de aula. Então, o aluno busca recursos online, falar com os colegas
Aliás, eu vejo colegas que usam e tento refletir refletir e trazer as ideias para minha sala de aula, escrever essas observações no meu diário, e ele passou um mês fazendo isso. O que que você acha? Eu acho que esse aqui é mais específica que o outro. Você acha? Sim. I think the opposite. Eu acho o oposto. For example, Por exemplo, I think speaking activities is too broad. eu acho que a atividade de fala é muito amplo. Qual a atividade de fala que você quer melhorar, de comunicação? O que quer dizer, o que que ele quer realmente? Eu achei muito amplo. Why we're having this discussion. Mas que bacana essa conversa. Esse é o ponto, essa é a troca. However, I Bem, do think the eu rational digo and que o action racional e a are ação relatively big são bem específicos, então eu concordo com você nesse What kind of ponto. speaking I would Mas like to que see tipo de in atividade the oral que eu gostaria de ver mais detalhe a respeito de. Porque atividade oral, veja, pode ser presentations is uma apresentação, é uma atividade oral. Um monólogo é uma conversação é uma atividade oral. Uma apresentação, ou não sei, falar de maneira formal, informal, someone qual- in a falar com situation alguém numa situação como numa loja, num aeroporto. yeah, I think it's very Ou seja, important que atividade oral? Eu achei muito geralzão, assim, muito amplo. it E would be interesting for the eu acho que teacher seria to interessante para understand esse professor entender um pouco mais a what the respeito do learners que want to speak. o aluno quer comunicar oralmente, o que que vai ajudar o aluno, Context is how qual é o they contexto deles, como é que eles podem usar a fala. if teachers Vou dar um exemplo. Se dar aula para adolescentes, talvez o aluno já saiba exposure to playing online qual é a games, exposição. Ele já tem uma exposição, por exemplo, com jogos online. Ele já tem oportunidade de falar em inglês, mas eles não fazem. Então, o professor, se ele souber desse tipo de circunstância, ele tem oportunidades reais aí para o aluno se desenvolver com coisas que eles amam, como, por exemplo, um jogo. E isso significa dar conselho e suporte a respeito do que o aluno pode falar nessas circunstâncias que já existem, né? Verdade, nossa, bem interessante. yeah. Okay, anyway, Ok, de qualquer maneira, agree to disagree. podemos concordar e discordar também. Ah, sim, com certeza. Let's come to something Bem, that I talked about eu falei mais em detalhes a respeito disso na semana. Então, tem mais uma outra apresentação, uma gravada, já que você pode voltar e aprender mais a respeito, mas eu vou focar nessa aqui que eu acho que é muito, muito importante. Essa aqui é uma ferramenta muito útil para professor. and this is a framework for teachers. Na verdade, isso aqui é uma estrutura do Conselho Britânico. Tem outras estruturas, esqueletos, formas de trabalhos desenvolvidas para os professores. Mas olha, eu tenho um viés, eu trabalho para o Conselho Britânico, então eu acho que essa é a melhor que eu já vi. E eu falo como uma pessoa que já trabalhou com diferentes estruturas, mas eu sou fã dessa daqui. Sabe, na sessão de encerramento anterior, eu passei por todas as competências em português. E o que eu não fiz e o que eu sei que você vai fazer é como mostrar, como usar. Entendi. Então, eu não vou passar tanto tempo aqui, então, porque o pessoal já conhece. Então, rapidamente, eu só vou dizer que você passou com eles, então, como fazer as 12 práticas de competências. Você passou isso com eles. E os 4 níveis de consciência, né? Na verdade, os 4 níveis de consciência, não fiz. Entendi. Então, a ideia desse círculo, pessoal, é dividirmos, como a Alessandra já deve ter falado para vocês, né? São 12 práticas profissionais, o que o professor deve saber. Isso aqui é baseado em pesquisa, tá? Então, a ideia é, onde você está usando essa estrutura se você está na parte mais externa do círculo, com cada uma das práticas profissionais, ou qualquer uma dessas práticas profissionais, isso significa que você basicamente toma consciência de uma prática. Se você é um professor jovem, novo, e você não tem muita experiência fazendo a gestão da sua sala de aula, ou da aula mesmo, isso requer prática. Então, provavelmente, você sente que você tem consciência disso, desse problema, e você precisa desenvolver. Mas se você é um professor mais experiente, é muito provável que você já tenha muita experiência, estratégias e maneiras de fazer a gestão de sua aula, de sua sala de aula.
Então, você já está mais no centro ali do círculo. É assim que funciona. E no intermediário ali você tem entendimento e engajamento. Se você clicar em integração, significa que que você tem confiança de uma prática. Isso significa que você pode ajudar outros e dar conselho para outros a respeito desse ponto. Então, é assim que funciona, ok? Não quero falar muito mais a respeito, vocês já falaram disso. Essas são as práticas de profissionais. E tem mais informações a respeito de cada prática profissional num link que a gente pode compartilhar depois, a respeito de ensinando para o sucesso, né? Teaching for Success. Então, são as práticas profissionais que a Alessandra já passou, e depois os 4 estágios de desenvolvimento. Pessoal, aqui é o lugar de ponto de partida, e eu sei que existe outra maneira de fazer isso também. Então, isso aqui que você pode fazer o download, e depois preencher por conta própria, e você marca aí no círculo, você imprime, marca no círculo com uma caneta onde você está, e depois você olha, observa e fala, nossa, eu estou fraquinho aqui, preciso desenvolver isso aqui. E daí você pode decidir quais áreas a desenvolver. Então, é um recurso visual, é algo que você pode retornar, repetir depois que você desenvolver alguma coisa, e daí você pode observar como que as coisas mudaram. E se você é um professor especialista, você acaba com um círculo menor. E se você é iniciante ou inexperiente, você precisa de mais desenvolvimento, e aí você vai ter um círculo maior. É assim que funciona. Super, super interessante. E vamos ter também isso disponível no nosso site para o pessoal fazer o download. E sabe, eu acho que tem uma versão traduzida, eu acho. Ah, fantástico. E isso nos traz ao final da sessão. Eu sei que a gente vai falar de uma outra maneira de fazer isso, tá? De desenvolver essa autoavaliação. Vamos organizar e a gente fala mais disso, que é SAT, o SAT, que é o teste de autoavaliação, SAT, S-A-T. Você pode fazer sozinho, ou seja, ele está aí, ele também serve para uma organização, um ministério, uma escola, uma secretaria, para ter uma compilação de resultados e decidir que tipo de treinamento, quais treinamentos organizar, planejar, de acordo com a necessidade mais importante. Mas antes disso, eu quero encorajar todo mundo a refletir a respeito da sessão de hoje. Pessoal, lembrem-se, as ideias dos desfechos de aprendizado, a gente quer ali criar oportunidades para o desenvolvimento profissional, ou seja, deixar você mais consciente a respeito disso e como tomar mais responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento profissional. E eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso, mas você nos diz se a gente conseguiu ou não. Então, Alessandra, o pessoal pode usar o chat para isso, né? Mas eu vou começar com você. O que você, Alessandra, aprendeu hoje? Olha, um ponto para mim específico foi a respeito da observação cega. E eu já vi que teve bastante comentário a respeito da observação cega. A Ribeiro está aqui conosco e ela falou, ela ficou mais interessada para ela, foi novidade. Para mim também foi. Não importa o quanto de experiência a gente tem. A Raquel tem muita experiência, eu sei, mas sempre tem uma coisa nova a se aprender. Todo mundo pode aprender alguma coisa nova com esse desenvolvimento profissional. Próxima pergunta. Tem alguma coisa que te intriga ainda? Nada que me intriga. Quando a gente olha os planejamentos ali, eu achei que o segundo foi muito bom porque as ações eram bem detalhadas e elas tinham um tempo menor. E eu percebi que isso se conecta com uma coisa que eu sou boa de ação, é meu ponto forte, mas me falta o entendimento do problema, do objetivo, de maneira mais ampla. E é por isso, inclusive, eu falei não para aquilo, isso me intriga, como é que eu posso melhorar nessa estratégia, né? Exato, essa é uma ótima pergunta, e olha, eu acho que a melhor maneira de assegurar que que você reflita com outros colegas é o caminho. Ou seja,
o que que ajuda a mim, tá? get better at things that I Para eu melhorar more nas coisas que eu acho time and attention que eu preciso de mais tempo e atenção, I just need to develop ou que eu acho que eu preciso desenvolver, ou que eu não estou bem, is to identify é identificar alguém com quem eu trabalho que eu acho que faz bem essa coisa, entende? I'm doing something. E daí, quando eu planejo fazer alguma coisa para usar como um, Whatever you're um, doing, if you have the opportunity to um share exemplo, por assim dizer. Então, realmente private conseguir feedback. E eu tenho alguns colegas que doing notam o que eu faço, planning something for the classroom que me ajudam no planejamento, que me falam o que que é apropriado ou não. E você mostra, você pergunta, o que que você acha? Está faltando uma coisa? Você acha que esse aqui é o jeito certo de fazer? Faça as perguntas, sabe? Eu acho que todo mundo deveria achar esse colega, ou esses colegas, né? Os colegas são muito generosos com seus conselhos, com o seu tempo. E eu acho que dá para aprender muito com eles. Então, eu acho que é isso, olha, identificar alguém que é bom em algo que você precisa trabalhar, sabe? Marina has a A comment Marina tem um comentário que é bem legal. Ela diz assim: basic insight is o take insight dela responsibility é for tomar her responsabilidade learning. pelo aprendizado dela. Sim, como professor, a gente precisa fazer justamente isso. A gente não pode esperar por uma organização ou instituição que a gente trabalha simplesmente fornecer desenvolvimento profissional por nós, para nós. Eu acho que, com frequência, por diferentes razões, aliás, talvez não seja fácil para a administração fornecer o que você precisa e quer naquele ponto específico de tempo, naquele momento. Então, isso é uma questão do setor mesmo. Então, é muito importante, quando pensamos no setor da educação, você precisa de desenvolvimento e é inútil você receber uma capacitação de uma coisa que você já sabe fazer, ou uma coisa que você não quer experimentar, uma coisa que você já sabe fazer, sabe? Mas se você receber capacitação a respeito de uma capacitação onde você se autodesenvolve, onde você acha um ponto de interesse, onde você consegue, por exemplo, ensinar um grupo de adolescentes, e é bem difícil fazê-los falar, por exemplo. Então, você precisa de estratégias para encorajá-los e motivá-los a falar. Então, nesse momento, não um ano depois ou um ano depois, mas naquele momento você precisa resolver o problema da sua sala de aula. Então, é isso que eu estou te falando de momento, entende? Tome responsabilidade por aquele momento, pelo seu próprio desenvolvimento profissional, pelo seu próprio aprendizado e haja. Tenta achar. Não fique esperando alguém te falar alguma coisa, te prover alguma coisa, sabe? Próxima pergunta. Só tem mais 2 perguntas, tá, Alessandra? Depois a gente vai para o encerramento. Teve alguma coisa que te fez pensar diferente, algum aspecto aí de desenvolvimento profissional, do aprendizado, do ensino? Eu acho que esse comentário que a gente fez é entender um pouco a respeito das minhas fortalezas, né? E pontos a serem trabalhados e melhorados. Eu achei que foi bom. Você vai refletir a respeito de alguma coisa que você aprendeu hoje, ou vai investigar alguma coisa de maneira mais profunda do que você aprendeu hoje? Mesma coisa. Eu tenho comentários aqui no chat. Parece que quando eles refletem a respeito das competências que eles preferem desenvolver, há muitas perguntas a respeito de gestão da aula, sabe? Olha, a gestão da sala de aula é uma área muito vasta. Ou seja, todo professor tem dificuldade com isso. Não importa o nível de experiência, porque cada turma é diferente, as crianças são diferentes, as dinâmicas são diferentes, tudo muda a cada turma. E você precisa incluir motivação, como você enxerga essas crianças, como eles estão aprendendo, por que estão aprendendo, o contexto, o que está acontecendo fora da sala de aula, fora da escola, quais são os aspectos sociais, o contexto do país. Então, são tantas dinâmicas que se juntam e impactam a sua sala de aula, de como você
vai fazer esse ajuste dessa sua gestão da sala de aula, da turma. Olha, você pode passar a vida toda focando nesse assunto e te digo, você vai sempre achar alguma coisa. E isso é fascinante a respeito da nossa área. Não importa o quanto você faz, tem sempre alguma coisa nova para aprender. Sim, eu só ia mencionar que tem interesse em a gente teve uma sessão muito bacana a respeito com a Amy a respeito disso, de ensino de língua inglesa. E eu acho que o nosso público no Brasil tem interesse. It's a whole Bom saber. another course. You can Mas choose aí é um curso completamente diferente também. Mas são assuntos fascinantes, over to realmente. you, Alessandra, about Agora, Alessandra, eu quero passar a palavra para você. A respeito desse novas importantes animadas que o Conselho Britânico está disponibilizando ao Brasil, aos teachers, os professores de inglês, especificamente do Brasil. Na verdade, a gente já começou a falar disso. A ideia é ouvir as vozes dos professores de inglês. Então, a gente pode desenhar o Teach for Success, ou seja, ensinar para o êxito. E no começo da sessão, eu falei, no começo do ano que vem, de fevereiro a abril, vai estar disponível, tá? E a estrutura começa com autoavaliação, o que significa que a gente vai convidar cada um de vocês a participar de sua autoavaliação. E é isso que o Graham estava mostrando. Vamos colocar isso numa plataforma e vamos pedir para você responder as perguntas. Mas a gente já experimentou um pouco disso. A gente testou isso em Salvador com a prefeitura. E eu vou mostrar para vocês um vídeo de como funciona. Língua inglesa. Eles refletem sobre as suas fortalezas e sobre os pontos de desenvolvimento e podem desenhar o seu próprio mapa pessoal de desenvolvimento profissional. Essa dinâmica permite que tenhamos dados a partir da voz dos professores e assim a gente consegue identificar quais são os próximos passos de desenvolvimento do projeto. Nosso encontro hoje proporcionou a possibilidade de desenvolver habilidades e competências no processo de ensino e aprendizado de língua inglesa para os nossos alunos de Salvador, Bahia. The sound is not too good. O som deu uma falhada, né? sorry. Deu. A gente vai deixar esse vídeo disponibilizado no site, não tem problema. Depois o pessoal acessa. Eu acho que a gente pode passar para o próximo vídeo para eu explicar rapidamente. Pessoal, fique antenado, você pode usar o seu notebook ou celular. São 10, 15 minutinhos, dependendo do quanto que você passar ali de tempo para responder as perguntas. Pessoal, minha sugestão é você fazer o download do Teach for Success. Porque daí, enquanto você vai respondendo online, você faz as suas próprias anotações a respeito do qual nível de consciência que você tem para cada uma dessas habilidades. E vamos coletar essas informações em todo o Brasil, tá? E vamos dividir em 5 questionários, um para cada uma das regiões, porque daí a gente consegue entender quais são as habilidades necessárias e o que você está nos contando que você gostaria de ter no Teach for Success para o ano que vem. Para conseguir informações de como que isso vai acontecer, nós vamos liberar os links em setembro, tá? E você pode nos seguir na mídia social. Nós temos, tá aí a nossa presença na mídia social na tela. E eu já sei que muita gente já se registrou no ELT Week, prefere Instagram do que Facebook, o que foi muito surpreso. Tem muito mais interesse de nos seguir pelo Instagram. Então, tá ali o nosso handle. E também se inscreva no nosso newsletter e nos fale o que vocês querem que a gente aborde para o próximo ano. Tá aí o nosso convite para você. Wonderful. Fantástico! It's very interesting to know Muito interessante saber for
o que que os professores preferem. É importante saber. E eu sei que no Brasil tem essa preferência realmente para o Instagram. As pessoas preferem o Instagram no Brasil. All right. Ok, I guess that's it, Graham. acho que encerramos, Graham. Sim, se alguém quiser entrar em contato comigo, tá aí meus detalhes. Tá aí meu e-mail. E se você quiser saber mais do que a Alessandra estava comentando e conversar com ela, também tem o e-mail aí da Alessandra na tela. Alessandra, muito obrigada por ser minha parceira nessa sessão. Agradeço a todos também por escutar, por participar. Agradeço as perguntas incríveis no chat e toda a equipe de suporte, as intérpretes de idiomas, de Libras, todo o pessoal que está por trás dos bastidores na produção. Você gostaria de agradecer mais alguém, Alessandra? Actually, there's so many people Todos, tem tanta gente nos bastidores aí trabalhando, tanta gente para fazer acontecer. Colegas do Conselho Britânico, temos pessoal no suporte no chat, temos da Troika consultores. Pessoal, para mais informação, volte para as gravações, dá uma olhada ali no chat também. Ali no chat a gente disponibiliza informações como fazer o download do Teach for Success e também o formulário para preencher, para saber mais a respeito da carreira, a respeito de certificação também. Todos os links estão disponíveis nos chats. Todas as sessões incluídas são gravadas, incluindo essa daqui. Então, vão ficar disponíveis até o dia 15 de setembro. E eu acho que é isso, Graham. Esse é o final de nossa semana ELT Week 2023. Agradeço a todos por toda a sua participação no chat. Foi incrível ter todos vocês trabalhando e aprendendo com todos vocês. Graham, muito obrigada. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau.